Então, o nosso estudo procurou identificar vários fatores externos, né, e alguns fatores internos. A gente pega uma grande população de empresas, algo como 15 mil empresas, durante 10 anos, e observa os resultados de desempenho dessas empresas. E aí tem umas técnicas estatísticas mais sofisticadas que permitem, assim, encontrar um padrão de variabilidade. Então a gente pode identificar o quanto daquela variação do desempenho se deve a fatores relacionados ao ano onde ocorreu o desempenho. Nós estamos vivendo uma crise, por exemplo, a gente esperaria que nesse momento todas as empresas tivessem um desempenho ruim. Tenho todo o direito de reclamar, certo? E mostrar para o meu chefe que não deu certo. Isso, mas a gente viu que esse efeito não é muito grande. Esse efeito aí, no fim, responde por uma parcela pequena. Em algumas empresas ou em alguns setores. Exatamente, em algumas empresas. E o que a gente detecta é que o efeito geral da crise, o efeito do tempo, em todas as empresas é relativamente pequeno. Então, a conclusão do trabalho é que a gente identificou fatores como fator ano, fator setor industrial, e a nossa talvez maior contribuição foi a identificação de um novo fator, que foi o fator país de operação. Nós conseguimos identificar que o país é responsável por cerca de 5% da variabilidade do desempenho. 5%? E foi a nossa contribuição, não diminua, por favor, ninguém tinha identificado que era 5%, né? Luiz, mas você está falando e eu fico pensando assim, existe algum setor ou alguma área em que todas as empresas foram mal ou não? Não. Não existe? Não existe. Quando você vê, em todos os setores, em todos os países, há empresas que vão bem e há todos os países? Em todos os países. Há empresas que vão bem e empresas que vão mal. E o resultado conjunto da pesquisa, então, que nós abordamos antes, mais interessante, é de que a variabilidade entre empresas, tirando esses fatores externos, é o maior componente, né, do desempenho final. Ô Luiz, você vai criar um problema sério entre gestores e acionistas agora, hein? Eu sei, felizmente eu agora sou professor, né, então não sou mais executivo, eu não tenho mais que dar essas explicações, mas realmente essa pesquisa tira muitas das explicações usuais que os executivos dão sobre maus resultados. Então, pelo que você está me falando, quando as coisas não vão bem, olhe para dentro, é isso? Não olhe para fora? Olhe para dentro. E esse fazer olhar para dentro, né, Carlos, existe um desenvolvimento muito interessante na teoria de estratégia, no final da década de 90, ainda não muito bem traduzido para o meio executivo, que é o que se chama a visão baseada em recursos da estratégia, ou em inglês o termo mais comum, Resource-Based View. Essa abordagem teórica, na verdade, é o paradigma atual da área de estratégia. Ela te dá um ferramental para poder analisar que recursos da empresa são responsáveis pelo seu desempenho superior. Em uma mesma comparação, certo? Em uma mesma comparação, mas ele vai à unidade de análise do recurso, não da empresa. Certo. Então ele permite olhar uma empresa e ver que recursos tem essa empresa. Ela tem uma marca importante, ela tem um canal de distribuição muito relevante, ela tem rotinas diferentes das outras, ela tem uma tecnologia superior. Quais desses recursos podem ser fonte de vantagem competitiva? Um dos ferramentais para isso o recurso teria que ser valioso. Quer dizer, ele tem que contribuir de alguma forma para o desempenho. Único. Mas ser valioso vem antes de ser único. Mas não basta ser valioso. Tem que ser o que você falou, tem que ser raro. Se for valioso e todos tiverem, não vai ser fonte de vantagem competitiva. E aí vem a terceira qualidade muito importante, tem que ser difícil de imitar. Porque se ele for fácil de imitar, ele deixa de ser raro muito rapidamente. O que eu posso fazer para esse recurso ser só meu, pelo menos por algum tempo? Talvez uma negociação muito mais dura com o fornecedor. Isso me daria a vantagem desse recurso interno ter uma vantagem no meio externo, né? Ser difícil para os outros imitarem. Se você olhar, é o que a Skol faz com as suas inovações em embalagens. Ela está constantemente inovando. A marca Skol que é inovadora. Isso já fica na mente do consumidor. Como é que eu imito a marca? E o pior, se alguém a imitar, já levará a pecha de imitador. Então aqui nós estamos falando de uma estratégia de cultura muito forte, é isso? De branding muito forte. Exatamente. Você pode transformar. Voltando ao exemplo do suco, eu poderia ter, se eu tivesse 6 meses de exclusividade,
eu poderia nesses 6 meses ter feito uma campanha publicitária intensa, onde eu transferiria esse recurso imitável, que seria difícil de imitar. A gente vai voltar de novo e enxergar algo que os seus concorrentes não enxergam. Não enxergam. O que é isso? É ter uma sacada? Então, mas essas sacadas, puramente, elas não são assim um recurso que ela possa manter ao longo do tempo. Nessa crise, você teve empresas que ganharam dinheiro com a evolução financeira e outras que perderam. Você está falando o quê? Sadia e Perdigão, Sadia e Perdigão, por exemplo. Elas tomaram decisões opostas na gestão financeira. Então, a vantagem competitiva que vem dessas decisões não é uma coisa permanente, a não ser que ela esteja refletindo uma competência de gestão que a empresa tem. Como que eu faço isso? Eu preciso estar antenado no mundo? Eu preciso estar antenado, eu preciso ter executivos, eu preciso ter sistemas de informação, eu preciso ter práticas gerenciais que me garantam isso. E esse tipo de estratégia, ou diferentemente a acomodação, isso tem mudado muito ultimamente porque cada vez está mais rápido, certo? Isso, o mundo está mais veloz. A imitação tem caído rapidamente. Como é que eu blindo, Luiz? Como é que eu faço isso, uma blindagem para evitar esses erros? Eu tenho que olhar profundamente, né, essa questão da imitabilidade. E eu tenho que garantir que mesmo com a informação disponível, o meu concorrente não consiga reproduzir aquele meu recurso. E aí você não está falando de um produto simplesmente, você está falando de tudo. De tudo. Ser único. Ser único. Por exemplo, recursos que têm dificuldade de imitação, como marca, como conhecimento, são candidatos excelentes. Os recursos que são, vamos dizer assim, não tão confiáveis do ponto de vista de vantagem competitiva, tecnologias, o cara adotar uma nova prática gerencial. Então não se iluda por essas coisas. Você vê hoje muitos executivos iludidos por essas iniciativas. Às vezes os consultores as consultorias de negócio acabam sendo responsáveis por isso. Elas oferecem uma nova metodologia como se aquilo pudesse resolver o problema da empresa e ser a fonte de vantagem competitiva. Aqui você está me dividindo em 2 grupos, ou seja, existem vantagens competitivas que você tem que construir ao longo dos anos e existem vantagens competitivas que você pode ter um insight e de repente você pode desenvolver mais rapidamente. Só que hoje a pressão por resultado é muito grande. Todas as empresas têm a pressão de Wall Street, dos seus acionistas, resultado, e eu quero resultado agora. Como é que eu equilibro esses 2 fatores? Não tem uma resposta fácil. O resultado sustentável demora para conseguir. Precisa de recursos que demoram tempo para conseguir. Então esse resultado rápido até tem uma conotação negativa. Ele leva o executivo, às vezes, a buscar vantagens muito temporárias, que podem dar resultado por 1 ano, mas desaparecem depois. E isso não está no melhor interesse dos acionistas. Professor Luiz Arthur, muito obrigado pelo seu tempo e pela presença aqui no Siga o Mestre. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Carlos. Grande prazer vê-lo aí. E o Siga o Mestre dessa semana vai ficando por aqui. Quer mandar um recado, quer falar com a gente, quer falar com o professor Luiz Arthur? Então escreva sigomestre@idealtv.com.br ou então entre diretamente no meu blog e deixe lá o seu recadinho. idealtv.com.br/blog/Carlos Melo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. 3, 2, 1. Fábio, cadê o copo de cristal? Rodelinha de limão. Impressionante.